Beleza. Bem, como eu te expliquei anteriormente, Bianca, esse projeto aqui faz parte da extensão, né, do projeto de atividade de extensão da FATIP, e o objetivo é ouvir e compreender a esposa de pastor, tá? O professor passou para a gente aqui uma série de materiais, artigos, livros, né, nessa temática, e eu separei aqui umas perguntas baseadas nesse material que ele passou para a gente, para te fazer, tá bom? É, a primeira pergunta, como que foi a transição, sabe? Essa transição aí do papel de esposa de pastor. Houve alguma expectativa, assim, inicial que você tinha e que se provou diferente, né? Tem até aquele meme, né? Expectativa versus realidade. Houve alguma... Como que foi esse processo para você? Ah, sempre tem, né? Porque antes a gente só observa, né, os pastores, as esposas, e a gente tem uma ideia de como vai ser, né? Mas quando a gente realmente tá ali, né, sendo a esposa do pastor, é bastante diferente, né? Tanto em termos das responsabilidades, né, em termos de como você é vista, né? Porque acaba que o casal pastoral, eles são referência, né, de liderança, de estilo de vida e tudo, né? Então, realmente, foi bastante diferente, né? A forma de lidar com as situações. A gente cresce muito em sabedoria, né? Porque a gente passa por muitas situações, a gente vê muitas coisas, lida com muitos assuntos, né? Então, realmente é bastante diferente a expectativa e a realidade. Não Maravilha, sei se maravilha. responde. Não, sim, sim, responde sim. E você já viveu situações assim em que as críticas ao ministério do seu marido te afetou pessoalmente? Como que você lidou com isso? Sim, a Se gente já já passou. aconteceu? Já aconteceu no nosso primeiro lugar que a gente foi, né, como pastor, então teve sim um pouco disso, e acaba que foi difícil, né? Como foi a primeira vez, acaba que a gente sente um pouco mais, né? Porque como esposa, né, a gente acaba pegando um pouco daquilo, né? Não gostaria que aquilo estivesse acontecendo, então a gente acaba sentindo bastante. E é claro que depois, né, a gente vai adquirindo mais maturidade, entendendo melhor todas as situações, mas a primeira vez Sim, realmente eu senti um pouco mais. entendi. Realmente é algo que não tem como fugir e é algo também inevitável, né, Bianca? As É críticas, inevitável. elas sempre faz parte, né, de quem está exposto, né? E a atividade pastoral é uma atividade exposta, assim, né, publicamente. É, Primeiro e, a gente estranha mais, mas depois acostuma. Não que acostuma, verdade, mas a gente passa a ter sabedoria para lidar com aquilo, né? sim, sim. E como que você lida com a pressão de atender as expectativas, assim, da congregação, da igreja? Você já sentiu o peso de não atender a expectativa das pessoas? Sim, já senti também, principalmente em um período que eu estava em 2 empregos. Então eu estava trabalhando tanto numa fábrica de alimentos, quanto como farmacêutica em uma drogaria. Então eu estava muito apertada em trabalho e eu realmente não conseguia ajudar de forma tão efetiva, né, nos ministérios, na igreja. Então acabava que gerava um pouco de frustração nas pessoas, né, por eu não estar tão Sim, presente. E aí eu também fiquei um pouco triste, frustrada por isso, né? Mas eu entendia que aquela era uma fase que era necessária na minha vida, né? Que logo aquilo ia sim, passar. Mas acaba que realmente a gente sente também, né? Então eu fiquei um pouco frustrada, sim. entendi. A senhora sente que, assim, quando você vai compartilhar algo pessoal, algo sobre os seus sentimentos, assim, com o seu marido, você sente que pode, talvez, sobrecarregá-lo, devido ao fato de ele já ter que ouvir, né, das ovelhas, das pessoas? Você já se sentiu nesse dilema? Sim, com certeza isso também acontece, né? Que às vezes, ainda mais mulher, né? Que mulher fala bastante, gosta, né, de expor mesmo, e às vezes realmente, né, o pastor já está bastante sobrecarregado, né, principalmente em algumas situações, né, mas que são mais específicas, que às vezes acontece alguma coisa, né, que
suga mais, né? Que ele tem que dar ali toda a atenção para resolver aquela situação, aquele problema, né? E aí acaba Sim. que a gente levar mais alguma coisa, né? E às vezes a gente nem fala exatamente por isso. Fala, nossa, já tá acontecendo tanta coisa, né? A gente ainda vai levar mais, mas isso acontece sim. É complicado, né? E você tem amigos ou outras esposas de pastor com quem você pode compartilhar suas experiências, buscar apoio? E como que é essa rede de apoio, como que funciona essa rede de apoio, caso exista para você? Para mim, a rede de apoio são alguns amigos e a minha família, né? Então, eu não tenho, assim, contato aberto com outras esposas de pastor para conversar esses assuntos, né, pastorais mesmo, não tenho. E aí acaba sendo uma rede de apoio mais geral, né? Não específico, porque acaba que eu não levo também muita coisa relacionada à igreja, né? Só questões mais abertas, né? Mas é mais essa questão familiar e amigos próximos. Entendi, maravilha. E como que é o seu relacionamento com os membros da igreja? Você sente que você é vista como uma pessoa individual, sou vista como uma Bianca, ou você é vista principalmente como a esposa do pastor Tiago? Sim, é. O relacionamento aqui onde a gente está, né, nessa igreja, é muito bom, graças a Deus. Mas ainda assim, a maioria das pessoas veem como a esposa do pastor. Tanto é que aqui ainda aconteceu bastante das pessoas me chamarem pelo nome da outra esposa, né? Da esposa do antigo pastor. Então, muitas Sim. vezes naquela correria de abraçar e tal, eu falava, ah, Kelly, Kelly. Então acaba que fica ali aquela coisa da O esposa do trabalho, pastor, né? não necessariamente, né, a gente, né, eles veem a figura esposa do pastor, não necessariamente uma pessoa ali. Isso É acontece como se fosse bastante, uma instituição, né? É como se fosse uma entidade, uma instituição à parte, né? exatamente. Acontece bastante, isso é algo que é realmente muito comum. Aham, beleza. E de que maneira, ô Bianca, de que maneira o seu marido te ajuda, te apoia no seu papel como esposa de pastor? Há algo que ele faz contigo que você considera especialmente útil ou encorajador? Sim, a gente sempre conversa bastante, né? Então acho que isso é muito bom, né? Conversa sobre os ministérios, principalmente aqueles que eu atuo mais efetivamente, né? No caso, o Ministério das Mulheres. E aí a gente sempre conversa bastante sobre estratégias, né? Sobre como conduzir, né? Da melhor forma possível, né? Para todos os lados, e isso ajuda bastante. Eu acho que esse diálogo ele é muito importante. Maravilha, maravilha. Apesar dos desafios, né, que essa tá nessa condição, né, nesse estado de ser esposa de pastor, quais aspectos da sua experiência como esposa de pastor a senhora considera gratificante? Ah, muitos, é muito gratificante realmente o carinho que as pessoas têm pela gente, né? A forma, principalmente quando a gente chega, né, num local novo, a forma como as pessoas acolhem a gente, né? Não é toda a igreja, mas sempre tem aquelas famílias, aquelas pessoas que acolhem a gente realmente como família, né? Então é bastante gostoso isso e realmente reconhecer, né? Quando as pessoas elogiam, né? A gente leva uma pregação, né, faz algo diferente, as pessoas valorizarem aquilo, né, valorizar o trabalho. Então é bastante gratificante saber que tudo que a gente está fazendo, né, é por algo maior. Então é muito bom. Maravilha, maravilha. Bianca, eu gostaria de abrir agora um espaço, se você quiser fazer alguma consideração, né, final, gostaria de acrescentar algo, alguma observação, você fica à vontade nesse momento. Eu falo que, né, ser esposa de pastor é um grande desafio, mas também é uma grande honra, né? Então, acaba que tudo que é grande, né, sempre vem junto com grandes batalhas, né? A vitória é grande, mas grandes são as batalhas também, mas no final vale a pena. Verdade. Maravilha. Bianca, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por esse espaço, por ceder esse tempo, né, aí na sua agenda para participar desse projeto. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Tudo bem? Pai, eu te agradeço muito pela vida da Bianca, que tem sido aí uma auxiliadora, tem completado a vida aí do pastor Tiago. Eu oro para que teu Espírito Santo
a conceda cada dia mais graça, sabedoria, capacitação do alto, Senhor, para que ela possa continuar, Senhor, contribuindo e abençoando com o teu reino, contribuindo com o teu reino, com o teu evangelho, juntamente com o seu esposo, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Obrigado, viu? Jean. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.